Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Uma vitória fenomenal para a Igreja Católica e para o cristianismo. Lá em Manaus tinha sido vetado uma lei, que defende as religiões cristãs, porque tem ocorrido muitos casos de profanações e vilipêndios. E essa lei vai ratificar o que já nos é dado pela própria Constituição. E isso é importante porque isso precisa ser seguido em outros estados, não só lá no estado de Amazonas. Eu vou ler a notícia aqui do portal Manaus 360 e vocês vão conseguir compreender melhor o que eu estou falando. Assembleia Legislativa de Amazonas derruba o veto a projeto que proíbe vilipêndio somente à religião cristã. O que acontece? Esse projeto tinha sido vetado, mas a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Normalmente os vilipêndios ocorrem somente às religiões cristãs e normalmente, em 99% dos casos, os vilipêndios acontecem contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Imagens quebradas, sacrários profanados, Eucaristia profanada, igrejas invadidas. Olha, 99% dos casos acontecem com a Igreja Católica e não com outras. Mas vamos para o texto. Os deputados estaduais do Amazonas aprovaram a derrubada do veto ao projeto de lei 13/2023 da deputada Débora Menezes, PL, que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado. Ou seja, essas palhaçadas que fazem, piadinhas e um monte de outras situações contra a religião cristã, aos dogmas do cristianismo, aos dogmas do catolicismo. Quando você trata dogmas, é catolicismo, dogmas de fé, as verdades de fé da igreja, muitos vêm com piadinhas, sátiras e um monte de coisa. Então, no estado de Amazonas, isso está proibido por lei. Tá? A proposta havia sido vetada pelo governador Wilson Lima, cuja equipe argumentou que a matéria já se encontra coberta pelo artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que veta a discriminação por motivo religioso. Porém, a proposta da deputada Débora Menezes não engloba outras religiões que possuem um histórico de perseguição fartamente documentado, como o kardecismo e os cultos de matriz africana. Em seu parecer, o deputado Wilker Barreto recomendou a derrubada do veto e concordou com as justificativas de Débora Menezes, pontuando que uma lei que proíba o vilipêndio à religião cristã é uma forma de proteger os sentimentos e a dignidade das pessoas de fé. Na fundamentação, Wilker afirmou que a proposta não pode ser considerada inconstitucional, haja vista não se tratar de matéria de competência exclusiva do Poder Executivo e muito menos conflitar com outras legislações. Débora Menezes defendeu sua proposta dizendo que protocolou por excessos que vêm acontecendo e vêm afrontando os cristãos. Isso mesmo! Parabéns aos deputados do estado do Amazonas, porque nós estamos sendo afrontados. Não existe nenhuma religião que é tão afrontada, nenhuma doutrina que é tão afrontada como a doutrina cristã. E principalmente a Igreja Católica. Não existe. Você pode somar tudo o que acontece no mundo contra qualquer tipo de religião e somar, não vai dar 10% do que acontece contra os cristãos e principalmente contra os católicos. Em relação à religião cristã, nós vemos esses ataques sobre forma constante, muitas vezes com desculpa de ser algo cultural e que não é. O que a gente quer, na verdade, é o respeito às nossas crenças, aquilo que a gente acredita.
Numa sociedade de respeito, todas as outras religiões são respeitadas, disse. A deputada recebeu o apoio de outros parlamentares, incluindo o líder do governo, Felipe Souza. O deputado Rosenha afirmou que era favorável ao parecer de Wilker Barreto, apesar de preferir que o projeto englobasse todas as religiões e não somente o cristianismo. O deputado Dr. Gomes foi mais um dos que parabenizou Débora Menezes e destacou que o projeto visa não só proteger o patrimônio espiritual da nação brasileira, que é uma nação cristã. Então o veto foi derrubado por unanimidade entre os presentes na casa. Que fique esse exemplo, queridos irmãos, para todo o Brasil. Já que nós não podemos esperar muita coisa vindo do governo federal, porque o governo federal ele está aprovando coisas que não são católicas, né? Cristãs. Ele quer aprovar outras coisas. Mas vamos em frente. Nós precisamos sim que os nossos deputados estaduais façam leis que protejam os direitos cristãos, principalmente os direitos do catolicismo. Por quê? Eu falo principalmente. Mais uma vez eu exemplifico. Porque o catolicismo, a religião católica, é a que mais vem sofrendo vilipêndios e profanações e desrespeitos. Nós não estamos vendo manifestações, passeatas que entram dentro da igreja atrapalhando missa. Nós estamos vendo sacrários furtados, eucaristia praticamente pisoteada, comunhão a shake e tantas outras coisas que são manchetes e notícias no nosso dia a dia. E como salvaguardar a fé? Com uma lei mais rigorosa quando isso acontecer. Se uma pessoa que pratica um vilipêndio tiver como resultado desse vilipêndio ter uma pena rigorosa e que essa pena seja cumprida, se isso acontecesse, eu tenho a plena certeza que tudo esses ocorridos diminuiriam e muito. Os satanistas estão fazendo a festa. Eles vão e fazem realmente uma algazarra dentro das igrejas. É o que tem ocorrido. É uma realidade. E eu não falo aqui sem ter provas, porque as provas nós estamos vendo. A quantidade de profanações que estão ocorrendo. Então, isso daí salvaguardaria a nossa fé, o respeito e tantas outras coisas mais que são tão desrespeitadas nesse mundo de hoje. Então, meus parabéns aos deputados do Amazonas por essa lei tão bem feita para a nossa proteção dos nossos direitos e a nossa fé. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!